Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação no YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Duarte, mais um relato bônus. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano. O meu nome é Duarte. Sou morador de Campinas, interior de São Paulo. Eu já tenho 70 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu nos anos 80. Quem está digitando esse relato é a minha neta, a Aline. Eu tenho uma certa dificuldade em tudo que está relacionado à tecnologia, mas ela veio aqui me ajudar, pois eu sempre acompanho os relatos do canal e gostaria de ajudar o canal com esse relato assustador. Nessa época eu trabalhava como segurança. Eu estaria de férias durante 30 dias. O meu chefe na época ofereceu um bico para que eu fizesse durante 15 dias. Eu iria cobrir um afastamento de um funcionário que trabalhava em um hospital famoso aqui em Campinas. Um hospital psiquiátrico que hoje mudou muito, mas que na época era um local muito assustador. Eu aceitei pois eu estava precisando de um dinheiro na época. Esse rapaz se afastou pois ele foi atacado por um dos pacientes do hospital. Então ele teria que fazer uma cirurgia. Eu trabalhei um dia acompanhado desse funcionário do local. Eu faria o turno da noite, que seria das 18 horas até as 6 horas da manhã. Assim que eu entrei naquele local durante a noite, eu senti calafrios. Era normal você ouvir gritos e lamentações das pessoas que estavam internadas naquele local. Geralmente hospitais psiquiátricos naquela época traziam um certo medo. Eu fui embora naquela manhã. Eu folgaria durante aquela noite e iniciaria no terceiro dia meu turno sozinho. Assumi meu posto às 17h40. Liberei o profissional que trabalhou durante o dia. Fiz a ronda, assim como o profissional que estava afastado me ensinou. Ele passou tudo o que eu deveria fazer. Eu deveria andar nos locais. Depois de certo horário, quando alguns funcionários já estavam indo para casa, verificar se as portas dos quartos estavam fechadas, verificar trancas, portões e tudo que um segurança faz. Eu fiz isso e já havia se passado umas 4 horas. Eu fui jantar e depois voltei para o trabalho. Havia um local específico que era um pouco mais afastado. Você saía do casarão, que era o hospital psiquiátrico, caminhava um pouco, passava por umas árvores sem iluminação e entrava em uma sala. Nessa sala ficavam alguns pacientes que haviam participado de alguma ocorrência, agressão ou algo do tipo. Nas rondas que eu fiz anteriormente, eu não ouvi nenhum barulho de nenhum paciente. O local estava quieto. Muitas vezes eles estavam sob o efeito do medicamento. Uma das últimas portas do corredor que eu fui checar a maçaneta. Quando coloquei a mão na maçaneta, a maçaneta estava muito gelada, diferente das outras portas que eu havia colocado a minha mão e não senti nada. Terminei essa ronda e fui para outros setores. Depois de 1 hora, retornei novamente para essa sala. Entrei e quando coloquei a mão sobre a maçaneta, ela estava gelada. Parecia estar ainda mais gelada do que anteriormente. Eu fiquei parado na frente da porta e ouvia uma mulher que chorava dentro desse quarto. Tive vontade de perguntar, mas era uma paciente psiquiátrica. Eu deixei isso de lado e terminei a ronda. Mas quando eu estava saindo daquela sala, eu ouvi um barulho, como se alguém estivesse derrubando um móvel e depois arrastando, que o barulho vinha de dentro desse quarto. Eu cheguei até a encostar o meu ouvido na porta para ver se ouvia melhor o barulho e realmente parecia um som de arrastar. Naquele momento eu tive dúvida se eu ia chamar alguém da administração ou enfermeira da madrugada. Então eu decidi, como eu era novato, não chamar ninguém. Eu tentaria resolver a situação sozinho. E logo aquele quarto ficou silencioso e eu saí daquela sala. Havia se passado mais 1 hora e eu novamente voltei até aquele local. Não coloquei a mão na maçaneta dessa vez. Eu fui até o final da sala e quando estava retornando, eu tive a sensação que alguém havia passado pela porta do quarto e olhei para trás. Eu vi que a porta estava fechada e eu coloquei a mão na maçaneta.
Eu não acreditava que aquele quarto estava fechado, pois nitidamente foi como se alguém tivesse passado pela porta. Eu continuei ali na frente daquela porta, aguardando ouvir algum barulho, e não ouvia nada. Dei mais alguns passos e comecei a sair do local. Eu não sei o que aconteceu que me deu uma vontade tremenda de olhar para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi a coisa mais assustadora, mais horrenda, de tudo que eu já vi na minha vida. Era a silhueta de um homem, com um formato negro. Tinha os olhos que brilhavam na escuridão, e você via aqueles dentes com a boca aberta. Não tinha forma de uma pessoa, era somente a escuridão, e aquilo estava todo torto olhando na minha direção. Eu coloquei a mão na minha arma, retirei do coldre e apontei para aquela coisa, que começou a dar uma risada assustadora, que gela minha alma até hoje de recordar. No momento que eu decidi puxar o gatilho, aquilo sumiu como fumaça. Eu fiquei ali parado sem entender, tentando digerir tudo aquilo que eu havia visto, aquela coisa horrenda. Eu então fui até a porta do quarto, imaginando que aquilo estava perturbando a paciente que estava lá dentro. Bati na porta e ninguém respondeu. Eu saí de lá o mais rápido possível, olhando para todos os lados com medo de ver aquilo novamente. E contei para a enfermeira que ouvi um barulho dentro daquele quarto. Eu decidi não comentar de início que eu vi aquele ser assustador. Essa enfermeira me acompanhou até aquele local. E quando eu identifiquei qual era a sala, ela disse: "Você só pode estar brincando, Duarte. Aqui não há nenhum paciente. Não tem nenhum paciente dentro desse quarto. Esse quarto está vazio há muito tempo." Ela abriu a porta do quarto e acendeu a luz. Realmente estava uma bagunça, tudo jogado para todos os lados, e não havia nenhuma mulher ali dentro. Eu então contei o que aconteceu e ela disse: "Você tem que vir preparado para trabalhar nesse local. São muitas perturbações que rondam esse hospital psiquiátrico." Que ela havia visto várias coisas durante os anos que ela estava trabalhando naquele local. Eu não terminei mais os dias. Entrei em contato com o meu chefe, finalizei aquele turno e não voltei mais para aquele hospital psiquiátrico. Eu tinha certeza que se continuasse naquele local, eu iria ver algo pior. Eu tinha uma sensação que dizia que isso poderia acontecer. Foi um fato que aconteceu nos anos 90, mas que eu trago na minha mente até os dias atuais. Eu contei para os meus filhos, contei para os meus netos e estou compartilhando aqui com você, Feliciano, e todos os membros inscritos do seu canal. Espero que os seguidores do canal possam também identificar o que seria aquilo. Alguns dizem que são homens das sombras, povo das sombras, entidades. Eu não sei se aquilo estava atormentando alguma alma perdida dentro daquele quarto, pois naquele quarto haviam acontecido vários óbitos de pacientes diferentes durante os anos que aquele local funcionava. Nesse local do hospital psiquiátrico existe outro tipo de hospital, outro tipo de tratamento, mais humanizado. Muitas pessoas que eram internadas nesses hospitais psiquiátricos tinham transtornos e até doenças, mas algumas, muitas vezes, tinham alguma sensibilidade ou até mesmo eram médiums que viam espíritos e seres sobrenaturais. E muitas vezes essas pessoas pagavam o preço por ter uma sensibilidade. Um grande abraço a você, Feliciano, toda a sua família e todos os amigos aqui do canal. Que Deus abençoe com muita saúde, paz e serenidade. Bom dia. Bom dia, Feliciano e todos os inscritos do seu canal. Eu me chamo Neuza, tenho 68 anos e vou contar relatos que aconteceram comigo quando eu trabalhei em um hospital psiquiátrico aqui em Araras. Esse hospital é bem conhecido, mas eu prefiro não revelar o nome aqui. Hoje já mudou de nome e é totalmente diferente de como era na época que eu trabalhei no local. Esse hospital é um hospital bem antigo. Quando eu digo antigo, antigo mesmo. Se eu der algum detalhe aqui, vocês irão descobrir qual é o local. Eu fui contratada para fazer a limpeza do local. Eu iniciei meus trabalhos naquele local no meio dos anos 80. Assim que eu comecei a trabalhar no local, os funcionários contavam histórias que aconteceram com eles e com outros funcionários anteriores. Também
as pessoas que ficavam ali internadas contavam histórias. Bem antes da época que eu comecei a trabalhar lá, era uma época que não se conheciam os distúrbios mentais. Então muitas pessoas que eram enviadas para esse hospital, às vezes nem tinham condições de estar ali, mas como não tinham diagnóstico, acabavam sendo internadas ali, como diziam, como loucos. A primeira vez que aconteceu algo assustador comigo, eu já estava trabalhando ali, já tinha mais de 3 meses e eu tinha passado na experiência. Eu fui encaminhada para trabalhar em uma outra ala do hospital. Essa ala estava uma parte sendo reformada e a outra não. Foi então que uma das enfermeiras que acabou fazendo amizade comigo, que eu chamarei aqui de Joana, pediu ajuda para auxiliar, pois uma paciente estava deixando o quarto muito sujo. Nós íamos, limpávamos o quarto, e depois passavam algumas horas, e lá estava o quarto todo sujo. Eu não vou dizer aqui, mas ela deixava uma bagunça total naquele quarto. Então eu fui com a Joana, e nós duas fomos caminhando até chegar ao local. E nós passamos por essa ala que estava sendo reformada. E mesmo sendo de dia, esse local estava sem energia, pois como eu disse, estava sendo reformado. E os profissionais abandonaram por um tempo aquela área para ir para outro lugar. E assim a energia ficou desligada. Nós fomos tranquilamente, passamos por esse local. Eu entrei dentro do quarto junto com a Joana. A Joana realizou os cuidados com a paciente e eu fiz a limpeza do local. Quando tudo terminou, a paciente ficou mais tranquila devido à medicação e nós duas voltamos. Tenho que detalhar que eu estava empurrando meu carrinho que estava com os equipamentos de limpeza. Só que quando entramos nessa área que estava sendo reformada, eu vi algo que me surpreendeu e a Joana também não acreditou no que viu. Nós caminhamos um pouco, cerca de 2 minutos, e quando olhamos para a esquerda, nós vimos pacientes que estavam parados ali, de costas para nós. Eram 3 pessoas. Os 3 estavam usando camisa de força. Nós continuamos caminhando e conversando. De início, nós tentamos não demonstrar medo, mas pensamos que poderiam ser pacientes que haviam fugido de uma certa ala, que ficavam os pacientes mais violentos lá do hospital. E então começamos a acelerar os passos e eu empurrei cada vez mais rápido aquele carrinho. Só que aqueles 3 pacientes que estavam ali começaram a correr na nossa direção. E então nós duas saímos correndo dali. Eu deixei o carrinho para trás, saímos tropeçando, um ajudando a outra a se levantar. E aqueles 3 homens, eles davam gritos assustadores, esboçando palavras que nós não entendíamos. Quando nós saímos daquele local e vimos a luz, nós saímos correndo ainda mais rápido pedindo ajuda. Os funcionários vieram e 2 homens funcionários do local foram até aquele lugar. Eles ficaram ali e vasculharam tudo. Eles disseram que não viram nenhum dos 3 ali. Toda vez que eu passava naquele local, eu ficava receosa e pedia para que alguém me acompanhasse. Foi uma coisa tenebrosa ser perseguida por aqueles homens. Os gritos que eles davam e os barulhos que eles faziam foi algo que gela minha alma até hoje. Dessa outra vez, eu já tinha mais de 1 ano trabalhando lá no hospital. Eu já estava meio que até me acostumando a sentir presenças, ouvir barulhos, sussurros em certos locais. E as pessoas e os pacientes continuavam contando histórias que deixariam qualquer pessoa assustada. Só que dessa vez também aconteceu comigo. Eu tive que cobrir férias de uma outra profissional da limpeza. Então eu fiquei trabalhando no turno da noite. Eu entrava por volta umas 8 horas da noite e saía às 5 horas da manhã. Essa ala não era abandonada. Por sinal, tinham muitos pacientes. E nesses quartos ficavam sempre 2 ou 3 pacientes. Tinha uma senhora que já estava internada lá há muito tempo. Todos os funcionários a conheciam.
Ela conversava com você como se estivesse sã, mas você percebia que ela tinha algum distúrbio, porque ela mudava muito seu comportamento. Às vezes ela falava como uma senhora bondosa e às vezes ela falava de um jeito que parecia que ela estava planejando algo. Tínhamos até cuidado com ela, pois ela tinha atacado alguns funcionários há tempos atrás. Ela não gostava da presença de homens, então tínhamos que ser nós as mulheres para entrar no quarto dela. Dessa vez, eu estava acompanhada de uma outra colega de trabalho, que eu chamarei aqui de Sil. Eu e a Sil estávamos limpando os quartos. Geralmente, quando fazíamos isso, nós batíamos na porta e pedimos para que ela fosse para o outro lado do quarto. Só que quando chegamos lá, a porta do quarto estava somente encostada, sem passar a chave. Isso já não era uma coisa comum. Somente os quartos que estavam vazios, sem pacientes, ficavam daquele jeito. Nós entramos no quarto, acendemos as luzes e notamos que essa paciente estava sentada em uma cadeira, de cabeça baixa, bem curvada, com as mãos entre as pernas. Eu falei bom dia, e a Sil também, e ela não esboçou reação, continuou ali, de cabeça baixa. Nós limpamos o quarto, só que quando chegamos perto dela, eu logo senti que tinha alguma coisa diferente naquela mulher. Eu não sei dizer o que era, mas parecia que alguma coisa falava na minha cabeça: não chegue perto dela. Nós então apagamos as luzes e deixamos somente aquela luz que estava acesa, pois ela gostava do ambiente um pouco mais escuro. Encostamos a porta e fomos rápido falar para os responsáveis que o quarto estava aberto e que a paciente estava ali. Quando chegamos e contamos para uma cuidadora, ela olhou sério e falou: parem com isso, vocês duas estão de brincadeira? O que é isso? Isso não se faz. Nós não entendemos e novamente falamos: alguém tem que dar uma olhada no quarto, pois a porta está aberta e aquela paciente está sozinha lá. Ela está lá triste, cabisbaixa. E novamente essa mulher falou: parem de falar isso. Essa mulher faleceu há 2 dias e vocês estão me dizendo que essa mulher está lá no quarto? Foi quando eu e a Sil nos olhamos e uma não sabia o que falava para a outra. Nós duas havíamos entrado naquele local e visto aquela mulher. Essa funcionária pediu que a acompanhássemos até o local. Retornamos até o local e quando chegamos lá, o quarto realmente estava somente com a porta encostada. E quando acendemos as luzes, não havia ninguém dentro daquele quarto, nenhuma paciente. Essa cuidadora, ela disse que acreditava no que nós estávamos falando. Ela nos contou que aquela mulher havia sido vítima de abusos quando era criança. Então teve vários transtornos e acabou ali. E acabou sendo internada naquele hospital. E realmente essa senhora não saiu de lá até quando faleceu. Mas eu juro para vocês que eu e a Sil vimos aquela mulher ali, parada, cabisbaixa e com as mãos entre as pernas. Uma certa vez, os pacientes haviam feito uma baderna no salão onde eles ficavam. Eu fui fazer a limpeza do local. Era próximo a uma ala que ficavam somente os homens. Era uma ala masculina. Eu estava ali varrendo e pensando que pareciam até crianças que haviam feito aquilo, pois parecia que você estava limpando bagunça de crianças que fazem em uma creche. Eu continuei limpando, eu terminei de varrer e estava passando pano no chão. Então eu deixei a vassoura encostada em uma mesa e continuei passando pano. De repente aquela vassoura caiu no chão. Eu até pensei que tinha colocado a vassoura de mau jeito e por isso ela havia caído. Então eu fui lá, levantei a vassoura, encostei em uma cadeira e voltei a passar pano no chão. E novamente a vassoura caiu no chão. Eu até estranhei e olhei para um lado para o outro para ver se tinha alguém brincando comigo. Fui lá, peguei a vassoura e encostei do outro lado em uma parede. Continuei passando pano no chão. Só que novamente ouvi aquele barulho
como se a vassoura tivesse caído no chão. Só que quando eu olhei na direção daquela vassoura, eu não deveria ter olhado. Eu vi um homem negro, de aproximadamente 30 e poucos anos. Ele estava parado, somente de short e sem camisa. Só que aquele homem tinha mais de 2 metros de altura. Era careca. Só que o que quase fez o meu coração parar de bater, de tanto medo, quando eu olhei nos olhos daquele homem, os olhos dele eram olhos vermelhos. Aquilo era horrível. Ele começou a rir e dar gargalhadas e olhando para mim. Eu fiquei ali paralisado e não conseguia me mexer, tanto medo que eu passei naquele dia. Eu fechei os meus olhos e comecei a orar, pedindo para que Deus me libertasse daquilo, que eu sabia que era uma coisa ruim que estava ali. E aquele homem ria, eu ouvia as gargalhadas que ele soltava. E então eu comecei a gritar, pedindo ajuda. Uma funcionária que estava passando próximo ao local entrou correndo lá e veio na minha direção. E eu continuei com os olhos fechados. De repente, eu ouvi a voz dela, que entrou gritando e perguntando o que estava acontecendo. Só que quando ela entrou e segurou nas minhas mãos, eu pensei que era aquele homem que estava segurando nas minhas mãos. Eu acabei desmaiando. Quando eu recobrei a consciência, já estava na enfermaria, sendo cuidada por uma das enfermeiras. Então eu contei para ela tudo o que vi. A partir daquele dia, eu pedi para não ir sozinha mais naquele local limpar, mesmo sendo de noite ou mesmo sendo de dia. Mas eu sei o que eu vi e eu sei o que eu senti naquele local. Essas foram só algumas coisas que aconteceram comigo naquele hospital psiquiátrico. Eu hoje continuo morando com a minha família aqui em Araras. E quando alguém fala daquele local, eu me arrepio toda, lembrando de tudo que passei ali. Logo enviarei para o Feliciano mais relatos que aconteceram comigo. Locais assim geralmente carregam energias negativas, pois lá muitas pessoas morreram. E há anos atrás, os pacientes sofriam muito devido a tratamentos de pessoas que não entendiam como era a medicina, que gostavam de maltratá-los. Infelizmente eu não pude dizer o nome do hospital aqui, mas eu sei que a maioria de vocês irá saber qual é o local. Obrigada, Feliciano, por você compartilhar meus relatos aqui no seu canal. E falo para quem tem um relato que envie para o Feliciano, pois assim como eu, houve relatos de pessoas que contaram histórias aqui e decidi compartilhar um pouco das minhas. Obrigado a todos, bom dia. Muito obrigado, Duarte. Muito obrigado, Neuza, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixarei na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Por esse link, vocês poderão falar diretamente comigo e enviar as suas histórias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.